Sejam todos bem-vindos ao canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo mais uma receita com vocês. Hoje, então, vou mostrar como eu faço massa de pastel caseira. Teve algumas pessoas que me pediram a minha receita e por isso resolvi fazer esse vídeo para dividir com vocês uma massa bem fácil, bem simples e que fica bem gostosa. Então vamos lá. O que eu vou precisar para esta massa? 300 gramas de farinha de trigo tipo 1, tem que ser uma farinha de boa qualidade, uma farinha mais forte, por isso eu indico a farinha tipo 1, independente da marca, tá bom? 10 gramas de sal, 20 ml de óleo vegetal, também de sua preferência, o que você tiver em casa. Soja, girassol, milho, o que você tiver. 50 ml de cachaça ou pinga e 100 ml de água, temperatura ambiente. É tudo o que eu preciso para fazer a minha massa de pastel. Então, vamos lá. Coloco o sal na farinha, 10 gramas. Dou uma leve misturada. A cachaça, 50 ml. O óleo, 20 ml. E agora, então, vou colocar a mão na massa e vou colocando a água até formar uma massa bem firme. Provavelmente, eu vou utilizar todo esse 100 ml, ou pelo menos quase tudo. Mas sempre que estiver fazendo massa, vão colocando a água aos poucos, para não perder o ponto da sua massa. O segredo dessa massa é sovar ela muito bem. Você tem que desenvolver o ponto véu da massa, ativando o glúten, que é sovando muito bem, deixando a massa bem lisinha. Eu vou passar no cilindro, mas quem não tem um cilindro pode estar sovando ela na mão e depois abrindo a massa com um rolo, ou mesmo com uma garrafa, para quem não tem um rolo em casa. Então, é uma massa bem firme, bem dura, e é bem trabalhosa para fazer no sentido de sovar ela. Mas é o único segredo, não tem outro segredo, não tem mistério. É aquele pastel, tipo pastel de feira, que a massa fica super crocante e fica bem gostosa. Então, vocês vão ver que não tem mistério para fazer. Aproveito e convido vocês para visitarem o nosso canal. Entram, procuram pelo Sobrevivência e Terapia, entram direto pelo YouTube, que fica mais fácil para vocês encontrarem. Procuram por Sobrevivência e Terapia, como eu falei. Se inscrevam, acionem o sininho, que diariamente terá uma nova receita, um novo vídeo de alguma dica ou mesmo de receita, para vocês estarem melhorando o seu dia a dia. Então, agora eu vou continuar aqui e já mostro para vocês a minha massa pronta. Então, aqui a minha massa já está pronta. Deixa eu botar aqui na bancada para mostrar para vocês. É uma massa bem firme, bem durinha. Sobrou um pouquinho de água, mas bem pouquinha coisa. Então, eu gastei em torno de 90 ml de água, tá bom? Então, vocês viram que o que foi nessa receita, nessa massa, foram pouquíssimos ingredientes. Foi a água, a cachaça, o sal e o óleo, além da farinha. Então, é uma massa que não leva ovos, não vai fermento, nada disso, tá bom? Agora, eu vou lá para o meu cilindro e eu vou estar cilindrando essa massa até atingir o ponto véu, tá? Se você não tem um cilindro, você vai ter que sovar ela dessa maneira, até que a massa fique bem lisinha. Esse é o segredo do pastel, para ela ficar aquela massa cheia de bolhas na hora que vai fritar. Então, vamos lá para o cilindro. Então, agora eu vou cilindrar essa massa até ela ficar bem lisinha. Vou passar ela pelo menos umas 30, 40 vezes.
até que eu vejo que ela está bem lisa, que aí ela vai estar pronta para depois trabalhar. Então, aqui a minha massa já está cilindrada. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Você tem que sovar ela até que você espicha e ela não rasga, ó. Dá para ver minha mão aqui embaixo, ó. Isso quer dizer que foi atingido o ponto véu da massa. Foi ativado o glúten e ela fica assim lisinha, ó. Eu posso puxar que dificilmente ela vai estourar, tá bom? Então, agora eu vou pegar essa massa e vou colocar ela dentro de um saquinho plástico e vou deixar ela descansando de 20 a 30 minutos. Não posso trabalhar ela antes dela descansar esse tempo, tá? Então, para que o meu pastel saia de acordo, essa massa tem que ficar parada esse tempo. Não precisa colocar na geladeira, é só deixar ela descansar, tá bom? Então, pessoal, meia hora se passou, que a minha massa está aqui descansando. E aí, aqui eu tenho algumas opções de recheio para mostrar para vocês. Então, vou fazer alguns com doce de leite, banana e canela, tá? Bem simples e um recheio que todo mundo gosta. Eu adoro, tá? Doce de leite, banana e canela. Outro estou fazendo com carne moída, refoguei a carne, coloquei temperinho, cebola, alho, alho poró. Depois que eu refoguei ela bem, eu cozinhei 2 ovos. Aqui eu tenho 400 gramas de carne, para vocês terem uma ideia. Coloquei 2 ovos cozidos picado e 40 gramas de requeijão cremoso para dar essa liga. Então, é um recheio bem simples de carne, como eu costumo fazer na minha casa. Não mostrei o passo a passo para não roubar a cena da massa do pastel, já que a receita em si é mostrar a massa, tá bom? O recheio vocês utilizam de acordo com o que vocês têm na sua casa. E aqui eu tenho um recheio de queijo. Tenho queijo parmesão e queijo mussarela ralado e orégano. Bem simples e que também a maioria das pessoas gosta. Então, agora eu vou estar voltando para o cilindro, onde eu vou estar afinando esta massa, para então fechar os meus pastéis. Então, aqui a minha massa, já passei no cilindro. O mais fino que vocês puderem, vocês vão passando e vão afinando ela, fechando, no caso, o cilindro, para deixar bem fininha. Quanto mais fino, mais crocante vai ficar a sua massa. Aí, aqui agora, eu tenho esses cortadores para cortar pastel. Caso vocês não tenham, vocês podem estar cortando com uma tampa, ou então fechando ele quadrado, que nem pastel de feira. Aí fica a critério de cada um, tá bom? Então, eu vou utilizar o cortador, que é pressionar ele em cima. Estou cortando a massa, que aparece o disco aí, fica bem na medida certa. Coloco aqui. E aí, vou colocar o recheio e fechar. Deixa eu colocar esse recheio para cá. Coloco o recheio. E aí, ele já sai fechado. Caso você não tenha isso, você pode, então, estar colocando, cortando e fechando com um garfo, que vai ficar bom da mesma maneira. Então, aperto aqui e o pastelzinho sai prontinho, fechadinho. Então, é bem mais fácil, mas se você não tem esse aparelhinho, esse cortador, não tem problema. Faça e corte aperte com o garfo. Também dá para fazer. Assim é bom porque ele fica fechado já, não precisa passar garfo, não precisa nada. Então, é bem mais rápido, bem mais fácil. Mas dá para fazer de outra maneira. Então, vou continuar cortando. Vou rechear com o que eu mostrei aí para vocês. Vou fazer eles diversos. E na sequência, já vou estar fritando para mostrar como fica essa minha massa de pastel. Aqui vocês têm que encaixar bem direitinho em cima para depois ele poder fechar, tá bom?
Então, só tenham cuidado aqui na hora de colocar a massa, para que depois ele feche bem certinho. Senão, depois na hora de fechar, ele escapa aqui dos dentinhos, e aí acaba que não fecha por igual. Foi o que aconteceu ali quando eu fechei o meu. Então, é só ter um cuidadozinho aqui, para fechar ele bem, para que fique bem fechado. Aperta, retira essa borda que sobra, para ficar bonitinho. E está pronto mais um pastel. Então, vou continuar fazendo assim e depois eu mostro para vocês o resultado final. Então, aqui já fechei de carne. Agora aqui vou fazer uns com queijo, então. Se facilita para vocês, vocês podem deixar a borda maior. Fica mais fácil na hora de fechar, porque aí a massa não escapa. Fechou, retira esse excesso e aí o seu pastel fica bem mais fácil para fazer. Fica mais fácil com a massa maior do que cortar ela e fechar, porque às vezes ela escapa, conforme eu estava fazendo primeiro. Então, mostrando para vocês que assim fica mais fácil. Coloco a massa, coloco o recheio e fecho. Então, bem fácil, bem rápido. E essa massa fica super gostosa. Vocês podem fazer que não tem erro. É só sovar ela bem, no caso cilindrar, ou quem não tem cilindro, sovar e depois passar ela, espichar com o rolo, que ela fica super, super gostosa. Então, vale muito a pena fazer. Fecho aqui, retiro o excesso. Esses excessos depois eu estou passando novamente, tá? Eu vou guardando os pedacinhos e passo no cilindro novamente. E o pastel está pronto. Agora eu vou fazer uns com a banana. Banana e doce de leite, que não pode faltar. Sempre que eu faço aqui, eu sempre faço esses. Coloco um pouquinho de doce de leite. Coloco alguns pedacinhos de banana com canela. E aí eu fecho meu pastel. Esse é tudo de bom. Meu preferido. Então, não pode faltar. E assim eu vou fazer até terminar toda a minha massa. Já vou colocar uma gordura a aquecer. Olha que pastel bonito. Vou colocar a gordura a aquecer para estar fritando e mostrando para vocês. Volto já. Então, agora vou começar a fritar. Aí, com a ajuda de uma espumadeira, vocês vão banhando os pastéis, que aí ele vai ficar todo pururuca, tá? Então, dessa maneira, ele vai fazer aquela casquinha pururuca. Vai colocando, não muitos cada vez, para não esfriar a gordura. Eu gosto de fritar numa panelinha de ferro, porque o ferro mantém mais a temperatura. Então, por isso que eu gosto de fritar sempre nessa panela. Frito, retiro eles e tá pronto o meu primeiro pastel. Coloco num papel absorvente e assim eu vou fazer com todos. Vou fritando e vou retirando. Deixa escorrer bem a gordura. E vou fazendo exatamente assim com todos. Então, aqui, minha produção de pastéis de hoje. Para vocês terem uma ideia, renderam 25 unidades. O recheio é a gosto. Conforme eu passei para vocês, vocês recheiam com o que vocês gostam. Eu apresentei 3 propostas de recheio, mas aí vocês façam com o que vocês gostam mais. Vou abrir um aqui para vocês verem a massa. Olha, uma massa super crocante, bem sequinha. E esse é o de carne, então, tá? Vou deixar ele aqui e vou abrir um outro também. Ele ainda está quentinho. Esse é o de queijo, mostrando para vocês, para quem gosta de queijo, uma opção rápida,
queijo com orégano, tá bom? E agora aqui, o meu preferido, que é o de banana com doce de leite e canela. Tá super quente ainda, ó, tá bem molezinho, tá bom? Então, era isso. A minha massa de pastel caseira, aquela massa que você encontra nas feiras, que é super fácil de fazer, bem em conta e bem rápido. O tempo que mais demora é o tempo de deixar a massa descansar mesmo. Então, mais uma vez, convido vocês para ir conhecer o nosso canal, conheçam, se inscrevam, aproveitem cada receita que tem lá, cada dica que estamos postando para vocês, mostrem para sua família, para os seus amigos, não esqueçam de acionar o sininho, que todos os dias terá uma nova receita. Sempre uma receita fácil que vocês podem estar fazendo em casa. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que essa massa de pastel vocês podem estar congelando ela. Então, congelam ela antes de moldar os pastéis, que fica mais fácil. E aí, quando você for fazer o seu pastel, descongela e faz normalmente. Dá super certo também. Então, é só uma dica, tá bom? Então, por hoje era isso. Um abraço para vocês e ficam todos com Deus.